mais um vídeo dando continuidade aos movimentos modernistas, às vanguardas europeias. Agora nós temos aí o pós-impressionismo. Gente, é o seguinte, o pós-impressionismo ele é o movimento que vem depois, do impressionismo e do neo-impressionismo. É um movimento que também acontece na França, nessa segunda metade do século XIX, assim como o impressionismo e o neo, certo? Ele é um movimento que vai bater um pouco de frente aí com os impressionistas, vai ter vamos dizer assim, uma faísca entre eles, né? É um movimento que vai surgir por volta de 1886. Então, assim, nós temos que pensar que todos estes movimentos, impressionismo, pós-impressionismo, fauvismo, cubismo, enfim, todos estes movimentos estavam acontecendo tudo dentro de uma mesma época. Estes movimentos eles foram duramente criticados, ignorados, rejeitados pela sociedade, que era uma sociedade que cultuava, que valorizava uma arte acadêmica, e estes movimentos modernistas, essas vanguardas europeias, eles não tinham esse pretexto, em seguir os padrões, em seguir a estética dos princípios acadêmicos. Então foram movimentos que aconteceram de forma muito livre, de forma muito espontânea, tá? Os artistas pós-impressionistas, em geral, se afastaram do naturalismo, e do impressionismo. Eles vão usar cores vivas, camadas grossas de tintas, temas do cotidiano, pinceladas expressivas, e vão enfatizar também as figuras, as formas geométricas, no caso das linhas, aquilo que os impressionistas negaram. Os pintores do pós-impressionismo pintavam além do que viam, eles pintavam também o que sentiam, libertando assim suas emoções, bem diferente do impressionismo, que focava ali no estudo das cores, sobre a influência da luz natural, a luz do sol. Os pós-impressionistas eram audazes, desprendidos, que permitiam que novas técnicas, novos temas e materiais fossem usados, certo? E preparou o campo para novos pintores, se sentirem livres às suas criações, certo? Uma coisa que é importante nós sabermos do pós-impressionismo é que o movimento ele foi dividido em dois grupos, tá? Ou dois campos, onde propõe assim, no primeiro, pessoal, ele vai falar do desenho formal quase científico, ou seja, seria uma valorização daquela linha, daquela forma, coisa que os impressionistas negaram. O segundo grupo traz essa questão da expressão, das emoções, das sensações, por meio da cor. Tá? Então é um trabalho diferente com a cor em relação aos impressionistas. Aqui no caso você tem ele trabalhando com a cor por meio daquilo que ele sente, aquilo que ele está passando. E aí, o que mais que nós podemos pensar? Dentro desse movimento, nós temos grandes nomes, Os artistas do pós-impressionismo tiveram buscas individuais, interesses e objetivos diferentes. Cada movimento ele vai ser muito particular ali, ele vai ter a sua intenção. E o que acontece? Nas mãos dos artistas pós-impressionistas, aquelas sombras impressionistas somem,
os contornos, as formas das figuras reaparecem, né? E cada artista desenvolve ali a sua linguagem plástica, né? Vamos dizer assim, de, de se expressar. Esse cara aqui, o Cezanne, ele é uma figura importante, ele está ali nessa primeira ideia, né, que vai valorizar muito mais a linha, que vai valorizar as formas, certo? O Cezanne, ele vai influenciar os artistas do cubismo, como, por exemplo, Georges Braque, Pablo Picasso, né? Então, o Cezanne, ele valoriza, né, essa forma, essa figura geométrica, né? E posteriormente ele vai influenciar um movimento que é bem famoso. Se nós pegarmos os trabalhos do Cezanne, veja como a figura, o elemento, o objeto, enfim, aparece de forma muito mais coerente, né? Muito mais fácil de você interpretar aqui. Você vê que a forma, a figura, a linha são bem mais trabalhadas em relação ao, ao impressionismo. Outra coisa, percebam na sombra, você tem uma sombra mais neutra, uma sombra mais escura, né? Você tem aquela mesma ideia de uma pincelada livre, uma pincelada mais espontânea, né? Veja bem a valorização das frutas, né? Dos objetos. Então ele prioriza isso, coisa que os impressionistas deixaram de lado, né? Um outro cara importante dentro do pós-impressionismo é esse cara aqui, ó, o Van Gogh, né? Muitas pessoas falam assim, mas o Van Gogh ele não é do expressionismo. Podemos dizer que os trabalhos, as ideias do Van Gogh, né, abriram caminhos ali, trouxeram as ideias para o expressionismo, certo? O Van Gogh ele foi um cara daquele segundo grupo que trabalhou com a cor por meio do sentimento, por meio da emoção. Uma curiosidade no trabalho do Van Gogh vai ser a forte presença da cor amarela, né? Porque o amarelo para ele representava a felicidade, o sol, a alegria, né? Então tinha uma influência muito grande. Em uma carta ele escreve, né, que o amarelo para ele representava toda a alegria, toda a vida, o sol de Provença, né? Ele viveu em Arles, no sul da França. E aí ele descreve, né, nessa carta sobre a presença do amarelo. E ele vai ter uma infinidade de trabalhos que são muito importantes. O Van Gogh foi um artista que não que vendeu em vida apenas um trabalho, né? Que foi essa obra aqui, a Vinha Encarnada, porque o irmão dele que ainda dá ali um suporte. O Van Gogh ele teve uma carreira artística curta, 9 anos. Ele foi um cara bem criticado, bem ignorado, assim, né? Talvez pelo perfil, né? Pela personalidade dele. E ele era considerado um louco e tal, mas vamos dizer assim, é a personalidade dele, né? Da pessoa. A única pessoa que ele tem muito contato é o irmão dele, né? O Theo, que a partir do momento em que o Van Gogh ele morre em julho de 1890, junho, julho de 1990. Não lembro o mês certo. Aí em janeiro de 91, o irmão dele vem a falecer, né? Então assim, é um artista que revela muito essa questão do sentimento, né? Da emoção por meio da cor.
Eu tive a oportunidade de conhecer o museu dele em Amsterdã. Olha lá, né? Eu com o famoso autorretrato dele, que ele corta a orelha em um momento de desespero, certo? Ele vai cortar a sua orelha ali e demonstrar, né, tudo aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava sentindo. Outra obra dele bem famosa é o Quarto em Arles, né, no pensionato onde ele vivia, na Casa Amarela, em Arles, no sul da França, né, A Noite Estrelada. Então nós temos vários trabalhos do Van Gogh. Você vê que a pincelada, a forma como ele usa é o impasto, né? Ele trabalha com essa camada grossa, espessa de tinta. Nós vamos encontrar o Toulouse-Lautrec, que ficou conhecido como o pintor dos bares, dos cabarés, a vida noturna parisiense, né? Ele, ele fica muito conhecido por pintar os cartazes, os posters, né, destes bares, destes cabarés. Oh, esse daqui é um retrato que ele faz do Van Gogh, muito legal. Então, os trabalhos dele seguem esse perfil, ó, tá? Sempre seguindo essa ideia aqui, ó. Esta é uma das obras, um dos trabalhos bem famosos, né? Famosos dele, Jeanne Avril, que era uma das principais dançarinas do Moulin Rouge. Então, sempre esse tipo de trabalho. E, por último, o Gauguin, que era bem próximo do Van Gogh. O Gauguin, ele foi um cara que até tentou, ele tentou morar por um tempo com o Van Gogh, mas ele não, o temperamento do Van Gogh era muito difícil e aí ele desiste. Ele vai abandonar a França e ele vai morar no Tahiti, né, onde ele vai pintar a vida das pessoas, as pessoas que tinham uma vida simples, mas que eram pessoas felizes, né? Então ele vai retratar isso. O, o Gauguin, ele ficou conhecido por desenvolver uma pintura primitiva, né? O que é essa pintura primitiva? É uma pintura simples, uma pintura ingênua, né? Uma pintura em que o artista ele não está preocupado com linha, forma, cor. Ele traz um trabalho bem mais simples, tá? Em relação ao que estava acontecendo ali naquele momento. Então, você vê que cada artista ele tem uma autonomia, uma forma de poder expressar, revelar tudo aquilo que ele está passando, ok? Então, nós podemos pensar que este segundo grupo do pós-impressionismo, ali onde nós temos o Van Gogh, né, abrindo, revelando os caminhos para as ideias do expressionismo, certo? É muito legal a gente pegar a história do Van Gogh e você entender o significado de tela por tela. Então, assim, se fosse para a gente discutir isso, nossa, ficariam vídeos muito extensos aí, divididos em várias partes. Tá? Mas a intenção do professor aqui é de apenas trazer um norte geral para vocês da proposta que envolve o movimento, ok? Aí na sequência, o próximo vídeo eu venho falando do expressionismo.